Perfil da Sangiovese, normalmente muita acidez e tanino, até mais acidez do que tanino, e aqui já começa uma diferenciação da Nebbiolo para a Sangiovese, que muitas vezes alguns falam, poxa, mas tem características parecidas. Algumas características se cruzam, mas elas começam, não é tão parecida assim. A Sangiovese tende a ter mais acidez, a Sangiovese tende a ter um pouco menos de tanino se comparado com a Nebbiolo. Caráter de frutas vermelhas pode aparecer tanto na Nebbiolo quanto na Sangiovese, mas Sangiovese mais caráter de ervas, mais caráteres herbais, mais caráteres relacionados a temperos, a ervas, ervas secas e outros. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais para vocês. E esse caráter também muito de frutas vermelhas, né? Então a gente tem esse perfil aromático super interessante, dá até uma complexidade, mas ela não tem muita intensidade aromática. Essa intensidade aromática vai acabar se desenvolvendo, principalmente nos grandes vinhos, nesses aromas evolutivos, aromas terciários. Esse é um caráter interessante, ela desenvolve ótimos aromas terciários, desde que tenha os precursores para que isso aconteça, ou seja, que ela seja plantada com um pouco mais de características, com um pouco mais de concentração, para poder expressar isso com o passar do tempo. E o que a gente tem, né, nesse perfil da Sangiovese? A gente vai ter um vinho com menos intensidade de cor, então essa intensidade de cor aqui normalmente vai ficar aí entre pouca e média, e pode subir um pouquinho, certo? E quando a gente vai ter um vinho com clones diferentes, a Sangiovese tem muitos clones. De modo geral, eles tentam agrupar em dois conjuntos de clone, né, os italianos, que seriam a Sangiovese Piccolo, que é a uva utilizada no Chianti, que ela tem os baguinhos menores e a pele mais fina, menos cor, e a Sangiovese Grosso, que é a Sangiovese, que é um clone que produz o clássico Brunello de Montalcino. Quando usa esse clone com a pele um pouquinho mais grossa, tem um pouco mais de tanino, um pouco mais de cor. E aí a intensidade de cor dela vai subir um pouquinho aqui, vai chegar normalmente entre médio e muito, certo? Pode chegar a muita intensidade? Pode, principalmente alguns Brunelos mais concentrados, mais intensos, mais potentes. Por exemplo, eu estou degustando hoje o Brunello da Beyond Sante. Beyond Sante, ele é mais tradicionalista, ele é um produtor que extrai um pouquinho mais, ou seja, tenta tirar um pouco mais de estrutura, dentre dessas estruturas tanino e também cor, mas a intensidade desse vinho é média, até descendo um pouquinho, certo? Depois eu mostro para vocês, mas intensidade média, botaria até entre média e pouca. E o perfil aromático, que depois, daqui a pouco a gente fala, que chegamos inclusive a salivar agora, né? Vontade de provar o vinho. Bom, vamos lá. Essa intensidade aromática de Sangiovese normalmente também é média ou desce um pouquinho, e com o passar do tempo ela tem a desenvolver algumas notas aí terciárias que dão um pouco mais de intensidade e complexidade. Isso é um ponto interessante. Quando a gente vai falar de tanino, normalmente esses taninos entre médio e muito, e daqui a pouco até pode subir um pouco mais, como vinhos como o Brunello de Montalcino, certo? É um bom exemplo. Álcool e corpo vai depender, né? De modo geral, vai fazer um vinho, principalmente áreas mais planas, com corpo médio. Álcool normalmente não é muito pouco, tá? Normalmente esse álcool é médio também, que vai variar aí entre 12,5%, 13% de álcool, enfim. E alguns, áreas mais quentes, por exemplo, Brunello, né, a área de Montalcino como um todo, né, ó, não vamos, essa é uma expressão legal para a gente pensar. Brunello de Montalcino. Montalcino é a cidade, certo? Então, Brunello é a uva. Então, Brunello de Montalcino, que é uma denominação, vem de Montalcino. Montalcino mais quente, mais seco, faz com que os vinhos sejam um pouquinho mais alcoólicos e encorpados. Alcoólico aí vamos botar aí 13,5%. Pode chegar até um pouquinho mais, a 14 em anos mais quentes, mas aí a gente vai ver que anos mais quentes vai ter um pouco mais de dificuldade da Sangiovese amadurecer bem. E a acidez. E com certeza a acidez é o maior destaque da Sangiovese. É uma uva com muita acidez. O protagonismo dela está centrado na sua acidez. O seu potencial de guarda da maioria dos vinhos de Sangiovese está centrado na sua acidez. Essa acidez maior, essa acidez mais alta,
faz com que o vinho tenha um potencial de guarda muito, muito interessante, ok? Vou pegar o perfil médio, então um vinho que tem normalmente um pouco menos de cor, normalmente alguns aromas interessantes, mas não é uma intensidade aromática muito grande, principalmente vinhos mais jovens. Tanino normalmente entre médio e muito. Corpo e álcool também normalmente médio, pode subir um pouquinho e muita acidez. Isso é um bom perfil para a gente definir, de modo geral, a Sangiovese.